política, economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. De segunda a sexta, às 7h40 da manhã, na Universidade FM. O governo federal lançou a Nova Indústria Brasil, uma nova política industrial que tem como objetivo estimular o desenvolvimento do setor industrial brasileiro até 2033, por meio de estímulos à inovação e à sustentabilidade. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe mais uma vez aqui no Rádio Opinião o historiador econômico Luiz Eduardo Simões de Souza. Professor Luiz, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto. Bom dia aos ouvintes. Sempre um grande prazer falar com vocês. Maravilha, satisfação. Professor, a gente sempre aprende muito, né, sobre economia e também é uma vastidão de informação, de análises, enfim. A gente observa, claro, né, que dentre as pessoas que discutem, que entendem, né, tem a ala que é a favor e tem a ala que é contra, né, em determinados, e outras que são lá no meio termo, né, em relação ao que tem acontecido ultimamente no Brasil, que é uma política de retomada de várias coisas. E a industrialização, a nossa industrialização, ela parou aí já tem um bom tempo, né? Alguns governos, a gente observa claramente que essa política ela foi deixada de lado, né? O que significa esse novo momento? Quais os parâmetros que a gente pode trazer em termos de avanços reais dessa nova política de industrialização do país? Adalberto, a grande vantagem da gente ser anfíbio, eu sou um anfíbio, tá? Eu sou historiador e economista, é que a gente pode dar dois tipos de resposta para essa pergunta. Tem uma que eu acho que é a mais, que o pessoal está mais querendo saber, mas que eu acredito que é a menos relevante, que essa retomada da produção industrial, esse conjunto de políticas econômicas de curto prazo, ele vai dar certo? Ele tem chance de dar certo? Quais são os pontos positivos e eventuais negativos dessa política? Esse é um tipo de pergunta, esse é o tipo de pergunta que o economista responde, tá? E aí tem a perspectiva do historiador, né? O historiador vê a coisa de outra maneira. A gente vê a coisa mais na história completa, né? Da história completa do Brasil independente, em particular do Brasil republicano, em particular do Brasil depois de 1930, que é o processo de substituição de importações, que é o histórico de como o Brasil se industrializou, né? O Brasil se industrializou muito em cima de um processo que a gente chama de substituição de importações. Ou seja, a gente parava de comprar os produtos importados e passava a produzir aqui, o que estimularia, evidentemente, a divisão do trabalho, a economia ou as atividades produtivas aqui dentro. Olhando dessas duas perspectivas, eu posso dizer o seguinte, que essa nova iniciativa, essa indústria que eles chamam, né, de PAC 3.0, PAC 3, ela é uma versão um pouco mais diluída, vamos dizer assim, das iniciativas que aconteceram nas nossas duas primeiras décadas, né? No Lula 1 e 2 e no Dilma. Tá? Tem coisas muito interessantes, tem coisas muito importantes que são o investimento em inovação, né, que estão um pouquinho mais, como é que eu vou dizer, mais presentes nessa proposta, né, do governo, mas falta um pouquinho, eu sinto que falta um pouquinho nessa proposta do governo, daquilo que o pessoal costuma chamar de núcleo duro da política econômica, que é a política monetária, a política cambial, né, e a política fiscal.
Aquilo que os economistas do núcleo duro costumam dizer de ISLM da coisa. Então, falta um pouquinho disso, até porque de 2010 para cá, o governo perdeu um pouco da capacidade de fazer política econômica, com a tal da independência do Banco Central, né? Então, a força do governo de poder intervir, poder determinar a taxa de câmbio diminuiu bastante, né? E você percebe que hoje a questão das políticas tributárias fica um pouco mais complicada do ponto de vista do governo poder determinar subsídios e tributos de maneira mais direta. E tem a outra perspectiva, que é a perspectiva do historiador, que essa é um pouquinho melhor. Então, o que eu posso dizer como economista dessa proposta 3 é que ela é bem-vinda, tá? É melhor do que o que a gente teve aí no curto prazo, ultimamente, né? Que foi uma desistência de se tentar industrializar o Brasil, né? Quer dizer, o Brasil realmente tem que ser uma grande roça, uma grande, como é que eu vou dizer, uma grande fazenda. Isso não é bom para um país com a nossa população, para um país com uma população diversa como a nossa, para um país com um mercado interno que precisa ser abastecido como o nosso, mas também não é aquela maravilha que nós tivemos ali nas 2 primeiras décadas do século XXI. Ok. Professor, a gente vê que sempre dessa turma, né, enfim, das pessoas que veem com muita desconfiança a questão do equilíbrio fiscal, e quando sempre vem alguma novidade, né, que, como o senhor disse, né, é melhor do que nada, né? É melhor do que nada. Embora a gente veja que tenha muita coisa relacionada à inovação, sustentabilidade, investimentos privados, né? A atração de investimentos privados por meio de uso de recursos públicos, entre outros aspectos. A gente vê que sempre tem a grita, né? De pessoas que se dizem muito preocupadas com o equilíbrio fiscal, financeiro do país e tal. Porque o tempo todo se diz que existe um grande rombo que está sendo feito nesse governo, um governo que iniciou, estamos aí indo para o 2º ano de governo, e coisas que são observadas também, que já teve uma certa organização, mas tem gente muito alarmista que diz que existe um grande rombo e que o Brasil está quebrado ou então prestes de quebrar. Qual a veracidade desse tipo de informação, né, desse tipo de análise, ou se ela ela tem um fundo de verdade, né? Então, qual a sua análise sobre isso, né? O país ele está em uma situação péssima, né, para se chegar a essa forma, né, de tratar as coisas, né? A gente vê coisas sendo anunciadas, né, pelo governo federal, né, nesse sentido de mais investimentos, de buscar coisas do exterior também, né? Alguns falam até de uma grande dependência da China, enfim, ficaria o país aí em um estado sendo refém, né, da China. Qual a veracidade desses pontos? Olha, novamente eu vou dar o tipo de resposta dupla, tá? Vamos olhar. Dessa vez eu vou começar pelo lado do historiador, tá? Esse argumento de que o país está quebrado, de que o país não tem recursos para fazer isso, que ele é tão velho quanto errado, tá? Você vai encontrar esse tipo de argumento na última década do século XIX, da parte do pessoal do gabinete do Visconde de Ouro Preto, que foi um dos últimos ministros da monarquia do Pedro II, que estava fazendo lobby para ver se a monarquia não voltava no Brasil ali na virada do século XIX para o século XX. Quem conhece história sabe desse papo. E a conversa de que o Brasil estaria quebrado para esse tipo de política, que o encilhamento teria sido uma grande farra.
A mesma conversa, tá? A mesma conversa. Inclusive, um jornalista chamado Luiz Nassif escreveu um livro muito interessante sobre isso, sobre essa época, chamado Os Cabeças de Planilha. E na proximidade que isso tinha, a proximidade ideológica que isso tinha com certo tipo de discurso econômico, esse discurso econômico do famoso equilíbrio das contas públicas, que para você ver, é a mesma lenga-lenga. Desculpe, mas é a mesma lenga-lenga, tá? Por que eles dizem essa mesma lenga-lenga o tempo todo? Porque cola, né? Porque encontra uma reverberação em certos lugares e o pessoal utiliza isso para fazer movimentos de força, como golpes militares, como prisões, como é que eu vou dizer, ao arrepio da lei, né? Como campanhas de destruição de reputações públicas e outras coisas, né? Claro que existe a necessidade do momento de reconstruir o estrago que é feito realmente por esse pessoal, que é o que nós estamos passando hoje, nos últimos 2 anos, né? Aí tem a resposta que eu posso te dar como economista, que é a seguinte: do ponto de vista da nossa relação dívida-PIB, tá? Que é uma conta de padaria. Novamente, é conta de padaria. Eu adoro fazer conta de padaria nesse ponto. Se você pegar a dívida pública, colocar ela embaixo do PIB, o que é uma coisa que, do ponto de vista das identidades macroeconômicas, não faz muito sentido, mas é um indicador interessante, você vai ver que a nossa relação dívida-PIB, hoje, ela está em patamar mais próximo de 2003, de 2004, que foram os anos exatamente anteriores ao chamado espetáculo do crescimento que nós tivemos depois. Então, do ponto de vista do argumento desse pessoal da dívida pública, o momento é propício, sim, para se fazer isso, para se fazer um fomento à indústria. Claro que a gente precisaria lembrar esse pessoal, por exemplo, que o governo ele não é uma padaria, né? Que o governo tem a capacidade de fazer coisas como emitir dinheiro, por exemplo, como emitir títulos públicos, por exemplo, né? Fazer política monetária, né? Mas eu acho que esse pessoal não é nenhuma questão de se eles não sabem o assunto, eles não querem saber desse assunto. Eles preferem ficar na discussão de que as contas do país deveriam ser administradas como as contas de uma residência. E esse é um dos maiores erros que você pode ter em economia. É o famoso zero em macroeconomia, se você responder assim na prova. Professor, para a gente finalizar, essa marca aí de 2033 é um tempo hábil, poderia ser um pouquinho mais curto, né, para a gente ter aí, digamos, resultados mais imediatos. A gente sabe, claro que sabe que tem os resultados, né, de curto, médio e longo prazo, né? Esses resultados de curto prazo, eles devem vir em quanto tempo? Agora nós precisamos falar de uma coisa muito séria, que é a famosa taxa de investimento. A nossa taxa de investimento, historicamente, ela é muito baixa, a relação investimento-PIB. A taxa de investimento em relação ao PIB no Brasil, ela é baixa. Então, é muito difícil e ela também é bastante inelástica por uma série de razões. Ela flutua muito pouco para cima, né? Historicamente. Então, só a partir de políticas muito assertivas, muito intervencionistas, você consegue uma subida nessa taxa de investimento. E o investimento tem aquela necessidade de maturação também. Por exemplo, investimento em mão de obra. Para você investir em mão de obra, você precisa investir em educação. Educação leva um pouco de tempo, né? Então, eu acredito que 2033 é uma meta bastante, como é que eu vou dizer? Uma meta bastante factível. Eles estão inclusive, usando um prazo que eu consideraria até mais curto, mais longo, desculpe. Mais longo. Agora, também faz parte do planejamento econômico, desde a época
do nosso querido plano de metas, né, lá nos anos 50, do Juscelino Kubitschek, você criar metas de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos. E muitos dos investimentos feitos sob o plano de metas foram maturar depois, mais tarde, já nos anos 60, nos anos 70. Né? Então, resultados imediatos desse projeto, a gente pode observar a partir de algumas previsões que eu tenho aqui, ó, que eu anotei, eu também faço minhas contas de padaria, para esse ano. Que são, olha aí, anota aí você que está precisando de números para o bingo, né? Ou, desculpe, para a Mega Sena. Vamos lá. Dólar a 4,80, tá? Vamos ter dólar a 4,80 até o final do ano. Tá bom? Juros, 9%. Eu estou sendo conservador aqui, tá? 9%. Hoje a gente talvez tenha uma pequena despencada no juro, uma despencada de uns 0,25, de 0,5, tá? Da Selic. Quem gosta de jogar seu rico dinheirinho na bolsa, vamos botar alguma coisa entre 10 mil e 14 mil pontos do Ibovespa, tá? Não espere muito de onde você está colocando seu dinheirinho este ano na bolsa, tá bom? E a nossa previsão de PIB para 2024 já foi revisada pelo pessoal do Boletim Focus. A minha conta de padaria é porque eu olho o Boletim Focus, que é muito bom da gente dar uma olhada, tá? O pessoal do Boletim Focus já está revisando a meta de crescimento do PIB para 1,9%. Eles estavam indo em 1,6% até o final do ano passado. Agora já está em 1,9%. A minha margem, como eu não sou tão bom de conta quanto eles, está entre algo entre 1,8% e 2,3%. Certo? A gente vai ter um resultado, minha opinião, me cobre no final do ano. Algo entre 1,8% e 2,3%. Tá? Salvas as condições de pressão e temperatura normais. Não vou pensar em um cataclisma. Né? Caso a gente esteja aqui para fazer isso ano que vem. A gente vai fazer essa comparação aí, com certeza. Professor Luiz Eduardo Simões de Souza, historiador e economista, a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui. Informações, análises também, claro, sempre informações de uma maneira bem diferenciada e com análises aí, analogias muito interessantes. A padaria combina com a segunda-feira, a padaria, né? Muito obrigado. Você que está aí na padaria, olha que assunto ótimo para você conversar com o seu vizinho. Pois é. Maravilha. Professor, muito obrigado mais uma vez, uma ótima semana e até a próxima. Grande abraço, até mais. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta segunda-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106, operação de áudio aqui com Mayra Nogueira, e vocês ficam com ela, sessão das 8, melhor do pop nacional e internacional, aqui na 106, iniciando a semana. A gente volta amanhã com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Até lá. ZYC 626.